Devido aos acontecimentos dos últimos dias, buscar a Deus tem sido uma necessidade eminente. Mas que isso não seja uma necessidade apenas nos momentos difíceis. Buscar a Deus deve compor a nossa vida e para isso precisamos buscá-lo constantemente. Nesse vídeo eu vou falar para você, à luz da palavra de Deus, o que é a doxologia e como ela pode ser aplicada perfeitamente na nossa vida cotidiana para termos uma maior intimidade e comunhão com o Pai. Então fica comigo nesse vídeo e vamos à palavra de Deus. Olá, eu sou a Renata Figueiredo e se você já gostou do tema desse vídeo, já vai deixando aí o seu like e não deixe de se inscrever. A doxologia se refere à glorificação a Deus. E como podemos glorificá-lo no nosso dia a dia? A glorificação a Deus se refere a gente dedicar a Deus orações, frases que glorifiquem a pessoa dele, a glória que ele tem, a essência dele. Usar também poesias, expressões que possam trazer de dentro de nós aquele amor, aquela dependência de Deus para a nossa vida. A doxologia, ela deve ser usada nas buscas pelo Espírito Santo, pela presença do próprio Deus dentro de nós. Então, como podemos buscá-lo verdadeiramente nos nossos momentos de intimidade com Ele, na igreja também, junto com outros irmãos? É através da gente de fato glorificar o nome dele, da gente buscá-lo, porque Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos ajuda a nos manter firmes na fé, é Ele que nos auxilia em meio às dificuldades do dia a dia, em meio às lutas. Ele é o nosso guia, guiando-nos ao caminho da eternidade. Ou seja, Ele tem vários atributos, porque o Espírito Santo, ele veio, meus irmãos, enviado pelo próprio Senhor Jesus. Para quê? Para que pudesse nos conduzir à eternidade. Lá no livro de Salmos, existem muitos capítulos que mostram a adoração a Deus, que mostram a glorificação ao nome dele, principalmente aqueles salmos que foram escritos por Davi, que ele adorava Deus, ele buscava o Senhor em todos os momentos da vida dele, em tudo que ele passava, ele glorificava o nome de Deus. E no Salmo 104, versículo 1, ele diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Então aqui a gente vê que ele glorifica ao Senhor com a alma dele. Essa questão da gente glorificar a Deus com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso intelecto. A palavra de Deus diz também que a gente deve buscá-lo através de um culto racional. O que seria esse culto racional? É algo que vem do nosso intelecto, da nossa mente. A gente pensa, a gente reflete, a gente busca com a nossa mente e com a nossa alma a essência do Pai, a glória que Ele tem sobre toda a terra, a majestade dEle, a soberania dEle. Então, quando a gente tem consciência da soberania de Deus, meus irmãos, a gente começa a adorá-lo. Mas tudo isso, a doxologia em si, ela deve ser algo natural, que venha de dentro de nós, do mais profundo do nosso ser. E para isso, a adoração, ela tem que ser genuína, ela tem que ser algo sincero, humilde e cheio de verdade, meus irmãos, porque Deus sabe o que há dentro do nosso interior. Mas aí, como chegar a esse ponto de intimidade com Deus, para que possamos adorá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com vontade, com querer glorificar o nome dele? Porque você pode achar assim: eu não consigo fazer isso, eu não consigo iniciar uma oração e do nada partir para uma adoração, partir para glorificar o nome dele. Então tudo isso, meus irmãos, é um processo. Se você ainda não consegue fazer isso no seu dia a dia, você tem que se comprometer a buscá-lo na sua intimidade com ele. Você meditar na palavra, você orar, você jejuar. No meu canal tem muitos vídeos que falam sobre isso, sobre toda a comunhão
comunhão com Deus, vida com Deus. Então vou deixar alguns vídeos aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada depois. Então, para que haja uma adoração genuína, é necessário que a gente tenha uma comunhão com o Pai diária. É necessário que a gente busque a presença dele, não apenas para pedir alguma coisa. Deus, ele é para toda a vida, meus irmãos. Ele não é apenas alguém que você vai até ele porque está precisando de alguma coisa. Então, Deus deve ser o nosso Pai. E como um Pai, ele está o tempo todo ali, ao nosso lado, para todos os momentos, felizes e difíceis. Quando tem dentro de nós esse desejo de adorá-lo, esse desejo de buscar a presença dele, isso é construído conforme a gente vai se dedicando ao Pai, conforme a gente vai se entregando de corpo e alma e espírito a ele. Quando a gente tem a consciência, a verdadeira consciência de que sem ele a gente não vive, a gente não consegue viver, a gente não consegue fazer nada. Então, quando a gente tem a consciência da soberania dele sobre a gente, da nossa dependência espiritual, física e tudo mais, então a gente o adora, então a gente o glorifica por quem ele é. E a gente glorificá-lo pela essência dele, como é que a gente pode conhecer a essência de Deus? Tudo está na palavra. E principalmente a gente começa a conhecê-lo são nos momentos de dificuldade. São nos momentos difíceis que a gente começa a conhecer a Deus de fato e de verdade. Porque ele se mostra, ele mostra a soberania dele, ele mostra a grandeza dele sobre todas as situações que a gente passa. Aquilo que vem de dentro de nós para tentar nos abalar, para tentar nos tirar da fé, porque vem sentimentos, vem sensações, vem pensamentos que o inimigo joga para tentar nos tirar da fé, para tentar nos tirar do caminho da salvação. E justamente essa luta diária que a gente trava quando a gente se entrega a Deus, tudo é em prol da salvação. Porque quando a gente se entrega ao Senhor Jesus de fato e de verdade, então o Espírito Santo, ele traz ao nosso entendimento a necessidade da gente cuidar da nossa salvação, a gente cuidar diariamente dos nossos momentos com Deus, da nossa intimidade com Ele, porque se a gente não tem intimidade com Deus, como a gente vai poder conhecê-lo? Como a gente vai poder saber o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer? Mesmo quando a gente recebe o Espírito Santo, ainda continuamos sendo carne. Continuamos sendo seres humanos, infelizmente. Então estamos propícios a falhar. Quando a gente tem esse entendimento, a gente já deixa o orgulho de lado. O orgulho de quê? Da gente ser autossuficiente. A gente pensa, não, eu não consigo sozinho. Eu não consigo caminhar rumo à eternidade sozinho. Ele quer habitar dentro de nós para que dentro da gente haja a mudança. Ele faça esse trabalho, essa obra perfeita até o dia de Cristo Jesus. E Deus, no Antigo Testamento, ele instituiu os 10 mandamentos. Para quê? Para mostrar ao povo o seu pecado. As leis de Deus estavam do lado de fora. Mas no Novo Testamento, Deus ele buscou o quê? Colocar esses ensinamentos dentro de nós. A palavra de Deus, ela deve estar escrita nas tábuas de carne do nosso coração. E não mais do lado de fora. Porque dentro de nós é que tem que haver a mudança. Dentro do nosso interior, a nossa alma, ela tem que se submeter aos ensinamentos do Pai, ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é a mente de Deus. E a mente de Deus, ela vai nos guiar ao caminho da eternidade. Para isso, lá em Judas, versículo 20, que o título é Exortação e Doxologia Final. O livro de Judas, ele é o livro anterior ao Apocalipse. Então, a partir daí, a gente pode ter o entendimento de que essa exortação é para os tempos de hoje. Essa exortação aqui que Judas dá é para o momento antes das tribulações que virão. E justamente o momento em que a gente deve se preparar, para aqueles que creem, é claro, para aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, se preparar para a vinda dele
ele arrebatar a sua igreja. Então, essa exortação que Judas dá nesse momento é para você e eu que estamos lutando pela nossa salvação, pela salvação da nossa alma, que nesses tempos de hoje se torna iminente essa necessidade da gente buscar, da gente cuidar da nossa alma, da gente interceder por nós mesmos. Então, ele fala exatamente disso, que diz assim: mas vós, amados. Então ele está falando diretamente conosco, os que creem, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, edificando-vos a vós mesmos, ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim: você tem que fazer por você também. Deus está com você, mas você também tem que cuidar. Existe a sua parte que você tem que fazer. Então, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, sobre aquela arma que Jesus deu para nós através do Espírito Santo, que é a fé. Essa arma, ela vai conosco até o fim. Uma arma que faz a gente usar a palavra de Deus para enfrentar tudo, para vencer o diabo, para vencer as mentiras que o diabo tenta lançar contra nós. Então ele diz: orando no Espírito Santo. Então a gente tem que o quê? Manter a nossa comunhão com Deus. E o que significa orar no Espírito? É um culto racional. É a gente estar nas nossas orações, não uma decoreba, como muitos por aí fazem, mas sim uma oração espiritual, uma oração de entendimento, de sabedoria, sabendo o que a gente está falando para Deus. É orar com inteligência, é a gente buscar aquilo que de fato é importante para nossa alma. E o que de fato é importante para nossa alma é a salvação dela, é a gente ter a certeza da nossa salvação. Isso traz uma paz gloriosa, meus irmãos, que nenhum problema nesse mundo pode nos abalar, porque quando vê os problemas, o Espírito Santo, ele logo traz o pensamento: isso vai se resolver. Cuide da sua alma, cuide da sua salvação. Então ele continua dizendo: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, glória a Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que possamos nos conservar diariamente em Deus, no amor dele para conosco, esperando a sua misericórdia divina para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, ou seja, que a gente também, ao mesmo tempo, a gente possa cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Porque os nossos dois maiores propósitos de vida, meus irmãos, quando a gente se entrega para Jesus, deve ser cuidar da nossa salvação e cuidar das almas que estão por aí perdidas. Em primeiro lugar, a nossa salvação. Em segundo, o alcance de almas. Isso faz a gente ter foco na eternidade. E salvai alguns, você pode perceber que ele está usando a palavra alguns. Já é o segundo versículo que ele usa a palavra alguns. Então isso quer dizer que nem todos vão conseguir. Nem todos, meus irmãos, vão alcançar essa vitória, infelizmente. Temos que ter um cuidado redobrado todo o tempo. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. A gente tem que ter essa consciência, continuar buscando odiar o pecado, claro, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, ele sempre vai nos exortar daquilo que é certo e daquilo que não é, daquilo que a gente pode e não pode fazer. Então, que a gente continue sempre com essa consciência e ajudando as pessoas, exortando as pessoas que ainda estão distantes do Pai. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aquele que é poderoso para nos guardar, meus irmãos. Somente Deus é poderoso para isso. Então, que nos tempos de lutas, de guerras, de tribulações, o Espírito Santo, ele sempre me faz lembrar desses versículos. Tem outro versículo que fala disso, que é Paulo falando, que ele diz assim: eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para guardar a minha alma até aquele dia. Então, esse versículo 24 de Judas fala também isso. Isso aqui, meus irmãos, remete à dependência que a gente tem que ter de Deus dia após dia, porque sem Ele a gente cai.
Sem Ele, a gente não consegue. Por isso, a exortação, a gente se manter na nossa comunhão com Deus, uma doxologia até o fim dessa jornada. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então esse versículo 25 final é uma doxologia final ao nosso Deus e Pai, porque Ele é o nosso glorioso Deus, Ele é o nosso Salvador e a gente precisa sempre estar firmado na palavra, na fé, que é a nossa arma, e lembrando, que sem fé é impossível agradar a Deus, e a nossa fé, ela só vem quando a gente medita, quando a gente busca a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então tudo se encaixa, meus irmãos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você na sua comunhão com Deus, na sua busca pelo Espírito Santo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, compartilhe com aqueles que precisam e não se esqueçam, façam tudo isso conforme a fé de vocês. E se lembrem que estamos no fim dos tempos e que a doxologia final é essencial para a nossa caminhada da fé rumo à eternidade. Deus abençoe.